Irmãos, graça e paz. Hebreus capítulo 1. Leremos do 5 ao 14. Hebreus capítulo 1, do 5 ao 14. Hebreus 1, do 5 ao 14. A Escritura diz o seguinte: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz vento, e a seus ministros na labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual mantos enrolarás, e como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmão, a gente vai dar continuidade, ao capítulo 1 de Hebreus. A gente está trabalhando uma questão de cristologia. O que a gente vai trabalhar hoje é características da superioridade de Cristo. Então vamos orar para a gente cantar. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, nossa reunião de doutrina, aqui hoje, ó Deus, em Arthur. Abençoa para os teus filhos, ó Deus, que subiram à tua casa. Aqueles, ó Deus, que se for da tua vontade, que venham à tua casa também, o Senhor traga eles em paz. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos protege de todo mal, perdoa nossos pecados, ó Pai, e ajuda-nos na nossa caminhada cristã. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, 144 do Inário. 144 do Inário. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver com Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim:
assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Irmãos, pela graça de Deus, terça-feira passada, nós começamos a estudar o livro de Hebreus, né? Então a gente viu, terça-feira passada, né, por exemplo, que o Senhor Deus, desde aquilo que é chamado de últimos dias, né, que começa com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, que o Senhor Deus só nos fala através do Senhor, não é? A gente viu a semana passada que a Escritura vai dizer, né, que antes dos chamados últimos dias, né? Últimos dias é um período que vai desde a morte e a assunção do Senhor Jesus até os nossos dias atuais. O Senhor Deus tem falado sim ao seu povo só através de Jesus. Antes, o Senhor falava, né, através de visões, sonhos, enigmas, boca a boca com Moisés. Mas, nesses últimos dias, como eu já falei, né, que começou com a morte e a assunção do Senhor Jesus aos céus, o Senhor Deus só fala através de Jesus. A Escritura também vai dizer que o Senhor Jesus é o esplendor da glória, a expressão exata do ser. Ou seja, nós vimos na semana passada uma coisa que se chama Trindade ontológica. Só repetindo novamente, a Trindade ontológica é a Trindade que estuda o ser de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele possui os mesmos atributos que o Pai tem, que o Espírito Santo tem. Por isso que é Deus. Tá? Aquela ideia de ser a expressão exata do ser. E também nós vimos na semana passada que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele se senta à destra do Pai, certo? E ele faz a purificação dos pecados e ele se torna mais excelente que anjos, porque ele tem um nome mais excelente do que eles. Então o que a gente vai dar continuidade, irmão, esse capítulo é sobre Cristologia, esse capítulo é falando de quem é Cristo, certo? É falando justamente isso, irmãos, que Cristo é superior aos anjos, tá? Então a gente vai hoje trabalhar as características da superioridade de Cristo. Lembrando sempre aos irmãos que se tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode fazer, tá? Então, pessoal, irmãos, a primeira divisão do nosso sermão estudo é do 5 ao 7, tá? Que ela tem por título Cristo é superior aos anjos, pois o Filho encarnado recebe a adoração dos anjos, sendo eles, os anjos, seus servos. Então, a superioridade de Cristo em relação aos anjos é justamente isso, que Cristo recebe a adoração por parte deles e os anjos são servos de Cristo. Então, bora ver aí, irmãos, o verso 5 a 7, que diz da seguinte forma: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aqueles que a seus anjos faz vento, e a seus ministros labaredas de fogo. Então, olha só, Cristo é superior aos anjos, certo? Por quê? Recebe a adoração de anjos e os anjos os servem. Então vamos lá, o que é que esses versos nos falam, né, irmão? Primeira coisa que os versos nos falam: o Senhor Jesus tem uma natureza humana que fora gerada, tá? Nós sabemos que antes da encarnação, o Senhor Jesus já existia, porque afinal de contas ele é Deus. Ele não surgiu quando ele foi gerado pelo Espírito Santo na barriga de Maria, mas ele já existia, tá? Então o que é gerado na barriga de Maria é justamente a natureza humana que fora unida à natureza divina. É aquilo que nós chamamos de theantropos, tá? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então observa, o Senhor Jesus teve sim uma natureza humana que foi gerada, certo? O verso 5 dirá, né? Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, obviamente, essa geração aqui, no que diz respeito à encarnação, refere-se ao momento que o Espírito Santo gera a natureza humana de Cristo, entendeu? Que foi unida à natureza divina na barriga da Virgem,
Tá? De sorte que quando a virgem pare, não é? Quando ela dá a luz, o que sai dela é pessoa teotrópica, Deus homem. Jesus não se tornará Deus por ocasião do batismo, isso é uma heresia, certo? Não, é Deus homem, pessoa teotrópica. Tá, irmãos? Então, observe, por isso que a Escritura vai dizer, né? O autor de Hebreus está fazendo essa comparação. Ele está dizendo, ó, a qual dos anjos fora dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Entende? Apesar de, lá em Jó, né, a gente ter essa designação, vamos ver lá em Jó, irmãos, a gente tem essa designação de filhos de Deus, referindo-se aos anjos também, certo? Jó. O Jó 2.1, por exemplo, né? Jó 2.1, Jó 1.6, né? Vamos ver primeiro Jó 1.6 e Jó 2.1. Jó 1.6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aqui são anjos, tá? Isso era uma designação antiga, que o Antigo Testamento fala para os anjos. E o 2.1 também, né? No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles perante o Senhor. Então, observe, você vai ter essa designação, filhos de Deus, também para os anjos. Mas a nenhum desses anjos, tá? Fora dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá? Por quê? Porque isso aqui refere sim ao processo da encarnação. Tá, irmãos? Refere sim ao processo da encarnação. A Escritura vai dizer que chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Certo? O texto lá de Romanos, vamos lá para Romanos, irmãos. O texto de Romanos, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte. Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer da seguinte forma, né? Romanos 1, né? Aí vai dar continuidade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, certo? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, certo? Segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, observa, o Senhor Jesus, ele já existia, entendeu? Existe um termozinho que se chama Logos Sarxis. O que quer dizer isso? Logos sem carne. Tá? E quando o Senhor Jesus é gerado, o Deus homem é gerado na barriga da Virgem, quando o Espírito Santo gera a natureza humana do Senhor na barriga da Virgem, unida com a natureza divina, não é que o Espírito Santo gerou a natureza divina, porque Jesus já é Deus, tá? Mas quando há essa geração do Deus homem, então vai se chamar de Logos Sarx, Logos encarnado. Vamos ver lá em João, irmão, João capítulo 1. João capítulo 1, que a Escritura vai dizer isso, vai trabalhar sobre isso aqui. Você vê, João capítulo 1, né, o verso 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, tá, que é o Logos, que é Cristo. O verbo estava com Deus, ou seja, o Logos, Cristo, estava com o Pai, e o verbo era Deus. Logos, Cristo, é Deus, tá? Ele estava no princípio com Deus, ou seja, o Senhor estava com o Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é o que nós vimos lá em Hebreus, vai dizer isso. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tá bom? Então observa, esse verso aqui fala do período antes do Senhor Jesus ter se encarnado, no começo de todas as coisas. Agora vamos lá. O João 1,14 vai falar do período que o Espírito Santo, certo, gerará na barriga da Virgem o Deus homem, tá?
Então, o João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne, certo? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Então, é isso que a gente tem que entender. O Verbo sempre existiu, certo? Na barriga da Virgem, o Verbo se fez carne através da atuação do Espírito. Tá tranquilo isso, irmãos? Estão compreendendo isso? Tá tranquilo isso aqui? Então, o texto de Hebreus vai dizer da seguinte forma, que a nenhum dos anjos foi feito isso. Tá? E, mais uma vez, irmãos, a pergunta é, por que o autor de Hebreus está falando isso? O autor de Hebreus está escrevendo essa carta, irmãos, para irmãos judeus que tinham professado a fé. Entretanto, alguns deles estavam pensando em voltar para o judaísmo. Então, o autor de Hebreus, ele está falando, e a ideia da sua carta, da sua epístola, é apresentar que um tema, Cristo é melhor, Cristo é superior. A gente está vendo o capítulo que ele está falando que Cristo é superior a anjos, entendeu? Depois a gente vai ver outro capítulo que vai dizer que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué e por aí vai. Ou seja, Cristo é superior a Levi, a Arão, que é o que a gente vai estudar durante esse tempo, né? Que a gente, se Deus assim permitir. Então agora, irmão, a gente tem que entender da seguinte forma, o escritor está dizendo, a qual dos anjos ele disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei? A nenhum. A nenhum. Tá? E outra vez, ele será pai e ele me será filho. A nenhum, irmãos. A nenhum. Então isso aqui a gente tem que entender. Tá bom? Então observa cá. Então a gente está vendo que Cristo é superior aos anjos. É óbvio, Cristo é Deus. Certo? Agora vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Ó, vamos lá para Filipenses. É necessário entender isso aqui da encarnação também, tá? Filipenses. Filipenses 2, a partir do 5. É necessário que nós compreendamos também isso aqui. Filipenses 2, a partir do 5. A Escritura diz o seguinte, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Vamos entender uma coisa cá. Antes do Senhor Jesus se encarnar, certo? O Senhor Jesus, ele não tinha se esvaziado de nada antes da sua encarnação. Na encarnação, o Senhor Jesus se esvaziou de sua glória, não da sua divindade. Então o Senhor Jesus não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou de sua glória. Esse esvaziamento de sua glória, para nós entendermos, os teólogos usam a seguinte ilustração. É como se um rei tirasse aquela roupa real, botasse o cetro, todas aquelas insígnias e símbolos da realeza, e pegasse uma roupa de servo, do empregado, mais simples do palácio, e vestisse. Ele deixa de ser rei? Não. Agora, ele não está mais com aquele aparato que caracteriza a sua glória, a sua majestade. Foi isso que Cristo fez. Então, quando Cristo se esvazia de sua glória e toma a forma de servo sofredor, a pergunta é, por que é que ele fez isso? E a resposta é, para cumprir o decreto que foi estabelecido no eterno conselho, na aliança da redenção, de salvar os eleitos de Deus. Entende? Então, ele se esvazia, toma a forma de servo, e qual era o trabalho da segunda pessoa da Santíssima Trindade que fez isto? Seu trabalho era cumprir a lei de forma perfeita e plena, para adquirir a justiça que há na lei, certo? Morrer pelo pecado dos seus eleitos, do seu povo que Deus Pai deu a ele, certo? E agora, essa justiça da lei que ele adquiriu, ele vai colocar nos eleitos, em cima de nós, e a condenação dos pecados que nós merecíamos é posta nele. O nome dessa doutrina se chama dupla justificação.
dupla imputação, tá? Então é necessário que a gente entenda isso. Cristo, antes de se encarnar, ele não tinha se esvaziado de sua glória. Cristo se encarna, se esvazia de sua glória, toma forma de servo, tá? Então ele cumpre todo o propósito que o Pai estabeleceu lá no conselho, na aliança da redenção, no conselho eterno, antes da fundação do mundo. Quando ele morre, Deus Pai o ressuscita. Então observa, a visão lá de Daniel 7, que é de o Filho do Homem chegando ao ancião de dias e sentando-se à destra do Pai, entendeu? Isso aí é o estágio de glorificação da natureza, aliás, da glorificação do Deus homem, do Theotokos. Por que essa glorificação? Ele não tinha se esvaziado da glorificação, da glória? Então a glorificação é ele reassumir aquilo que ele tinha deixado quando ele se encarnou. Tá tranquilo isso? Tá tranquilo isso, Alessandro? Essa ideia de sentar à destra de Deus, exatamente isso, assumiu a glória, entendeu? Quando o texto vai dizer que ele está sentado à destra de Deus, justamente que ele assumiu de novo a realeza, vamos dizer assim, como você está dizendo. Não é que ele deixa de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Não, entendi, mas É sim. O esvaziamento, sim. se fez servo. Pronto, ó, o nosso catecismo ele tem um estudo bem interessante. Deixa eu pegar aqui para a gente mostrar para vocês. Que vai falar sobre essa questão daí. Pronto, pessoal. Pergunta 46 do nosso catecismo. Qual foi o estado de humilhação de Cristo? Vamos lá. O estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor a nós, despindo-se da sua glória, o esvaziamento da glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até sua ressurreição. Certo? Então isso aqui é os estágios. O estágio da humilhação compreende o quê? A sua humilhação na concepção e nascimento, na sua vida, certo? E na sua morte. Tá bom, irmão? E observa, e na sua morte em que? A pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois de sua morte? A humilhação de Cristo depois da morte consistia em ser sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. Isso é o estado de humilhação. Agora, vamos lá. Pergunta 51. Qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende ressurreição, ascensão, estar sentado à destra do Pai e, por fim, a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então, a glorificação, a exaltação, né, ela começa justamente na ressurreição, ascensão, sentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Reassumir sua glória e vier e voltar no último dia para julgar todas as coisas. Cristo reina, Cristo não reinará. 1 Coríntios 15 diz que ele já reina, tá? Então, olha só, essa questão da encarnação a gente tem que compreender. Tá tranquilo isso, irmãos? Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Tá tranquilo? Pastor, aí no caso, quando ele vem, ele vai vir glorificado. Sim. O Senhor já é glorificado. Por exemplo, o Senhor Jesus que João vê lá em Apocalipse, entendeu? Não é mais o servo sofredor. Porque lembre-se, o estado de glorificação começa na ressurreição. Ele já ressurge glorificado, certo? Ele sobe, tá? Se senta à destra de Deus Pai. Então, o que João vê é o termozinho Pantocrato, o Todo-Poderoso. Não é mais o Cristo servo sofredor, mas já é glorificado com todo o seu poder. Não entende isso? Porque a gente tem que compreender essa questão aqui. Por exemplo, os evangelhos, eles nos mostram a imagem de Cristo enquanto servo sofredor. Então, como servo sofredor, ele apanhou. Como servo sofredor, ele foi cuspido. Como servo sofredor, foi torturado. Como servo sofredor, foi tentado. Entendeu? Como servo sofredor, conforme a Escritura diz, enquanto ele crescia, ele aprendeu a obediência, não a sua natureza divina,
tá? Mas a sua natureza humana cresce em graça e conhecimento. Agora, como o glorificado é totalmente diferente. Então eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes as pessoas dizem, vamos falar de Cristo. Deus seja louvado, vamos falar de Cristo. Mas elas leem o Evangelho e às vezes as pessoas podem ficar com a impressão que Cristo continua sendo aquela apresentação dos Evangelhos. Entende isso? Eu tenho que entender que aquela apresentação dos Evangelhos diz respeito a Cristo sofredor, Cristo servo sofredor. Mas, por exemplo, a pergunta é, como é o Senhor Jesus hoje? Não é mais o Senhor em estado de humilhação, mas agora é o Senhor em estado de glorificação. Por exemplo, quando o autor de Hebreus escreveu isso, é óbvio que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Entendeu? Então, observa, a fala é, ele é superior a anjos. Entende? É superior a anjos. Tá? Oi. Tem pessoas que dizem que Cristo é a imagem perfeita. É a expressão exata, eu sei. De Deus. Que é junto de Hebreus. Pai. Isso que é de Hebreus. Aí, no caso, eu posso entender que Cristo mesmo diz que quem vier viver o Pai, né? Isso. Eu posso entender que a carne, a encarnação, a carne de Cristo, é como se fosse um filtro para que nós pudéssemos ver Deus, porque ninguém pode ver. No que diz respeito aos atributos, sim. Por quê? Eu estou entendendo que a sua está dizendo, a sua está correta na sua linha de raciocínio. Mas no que diz respeito aos atributos, porque veja só, quando o Senhor Jesus falou isso, entendeu? Os discípulos estavam vendo sim um homem de carne e osso, entendeu? Não é um espectro, era de carne e osso. Só que o Pai não tem carne, entende? O Pai ninguém viu, conforme Paulo fala lá em 1 Timóteo, né? O Pai ninguém viu, ele habita em luz inacessível, não é? Mas o Filho, ele se encarna. Então, no que diz respeito a atributos, entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai, não é? Que é a resposta que o Senhor Deus dá, o Senhor não está dando para Felipe, não é? Mostra-nos o Pai. Filipe, tanto estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. No que diz respeito a atributos. Os atributos do Filho são o mesmo do Pai. Entendeu? Assim, porque ninguém pode ver Deus, né? Que Moisés, quando O Pai, ninguém conseguiu ver nenhum rosto. o Pai não. Então, aí, no caso, quando o Filho se encarna, porque o Filho e o Pai não é igual. Em Agora, termos quando ele de se atributos. encarna, é como se pusesse, tirasse a glória, como o Senhor diz, né? Que a gente Do Filho. não consegue enxergar a glória. Do Filho. E botou um filtro, a carne é como um filtro, para a gente poder ver Deus. Agora é justamente isso, ver o Filho. Entendeu? Ver o Filho. E ver o Pai, porque quem vê o Filho vê o Pai. Agora é justamente isso, na questão dos atributos. Ou seja, quais são os atributos do Pai? Das virtudes. Quais são os atributos do Pai? Quais são os atributos do Filho? Entendeu? Porque, veja só, aqui quem está trabalhando. Cristo encarnado, ele está sem sua glória. Ele esvazia de sua glória. Ele está naquilo que é chamado de estado de humilhação. Então, ele está como servo sofredor. Compreende isso? O Pai nunca entrou em estado de humilhação. O Espírito não entra em estado de humilhação. O Filho entra em estado de humilhação. E ele entra por quê? Porque é necessário a gente compreender que lá na aliança da redenção, no conselho eterno, ou seja, vamos pensar da seguinte forma. Na reunião da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando foi elaborado, quando foi decretado que haveria eleitos, que haveria reprovados, e que esses eleitos seriam salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Foi decretado, foi determinado o papel de cada um. O papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito. O papel do Filho, qual seria? Seria se encarnar, esvaziar-se de sua glória, encarnar, cumprir a lei e morrer. Depois ser ressuscitado e reassumir a sua realeza, a sua glória. Certo? O papel do Espírito seria o quê? Levar os eleitos
chamar os eleitos das trevas para a luz, levar-nos à compreensão disto. E qual é o papel do Pai? A arquitetura de tudo isso. Então, quando que a gente trabalhou semana passada, trindade ontológica e trindade econômica. Trindade ontológica, o estudo do ser. Então, o Pai é Deus? O que é que caracteriza a divindade? Alguns atributos. Esses atributos caracterizam a divindade. Vamos lá. O Filho é Deus? Por quê? Porque ele possui esses atributos que caracterizam a divindade. O Espírito Santo é Deus? Por quê? Porque ele possui esses atributos que caracterizam a divindade. O Filho, quando se encarna, perde esses atributos? Não. O Filho se esvazia de sua glória, mas ele não perde os atributos. Por exemplo, trouxeram um paralítico para o Senhor Jesus curar. Certo? O Senhor olha para ele e diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então os fariseus pipocam de raiva. Ora, quem é esse? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus disse: qual é mais fácil fazer? Perdoar os pecados ou dizer, levanta-te e anda? O Senhor faz os dois. Maria Madalena, perdoar os teus pecados. Então observa, por que é que o Senhor tinha autoridade de perdoar pecados? Porque Ele é Deus. Então isso é atributo. Você está entendendo, minha irmã? É atributo. Então Ele tem poder de perdoar pecado, porque tem esse atributo aqui. Agora, vamos lá. Trindade econômica. O que quer dizer trindade econômica? A função que cada pessoa da Santíssima Trindade tem no plano da salvação. Então, qual é a função do Filho? Se encarnar. E cumprir a lei, morrer pelos nossos pecados. Então, Filipe está conversando com ele. Óbvio. Era um homem. Entendeu? Era um homem. Formato de homem. Era um homem. Só que era Deus o homem. Então, Filipe está conversando com ele. Mostra-nos o Pai. Entende? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí então a pergunta é: Jesus estava dizendo que o Pai também tem uma natureza humana em estado de humilhação? De hipótese nenhuma. Está entendendo, meu irmão? De hipótese nenhuma. Então qual é o sentido, Filipe? Qual é o sentido de quem vê a mim, vê o Pai? No que diz respeito a atributos. Ou seja, Filipe, o Pai é isso aqui, ó. Eu sou a expressão exata do Pai. Agora, quando o Senhor Jesus diz que Ele é a expressão exata do seu ser, a pergunta é essa. O texto não está dizendo que o Pai tem um corpo. Entende? Não é isso que o texto está dizendo, que o Pai não tem corpo. O Pai é Espírito. Não foi isso que o Senhor Deus falou? Deus é Espírito, não é? O Pai não tem corpo. O Espírito Santo não tem corpo. O Espírito Santo vem em forma de, uma linguagem zoomórfica, né? Em forma de. Mas ele não tem um corpo. O Pai não tem um corpo, mas o Filho tem um corpo. Quando a gente entende isso, irmãos, existe uma classificação dentro daquilo que nós chamamos de trindade econômica, que é trindade morfológica. O que quer dizer isso? Morfê, forma, estudo da forma. Então vamos lá. Você pega o Pai. O Pai teve variação na forma de apresentar? Não. O Espírito sempre se manifestou através de pomba, entendeu? Sopro. Mas se você observa o Filho tem Cristo sem carne, mas o Cristo sem carne, ele aparecia em formato humano já no Antigo Testamento, que é aquilo que a gente quer identificar por anjo do Senhor com letra maiúscula. Na encarnação, o Filho assume a natureza humana como o servo sofredor. Veja só, essa variação na apresentação do Filho, certo? Na ressurreição, o Filho volta à sua natureza divina, heresia. Ele recebe novamente a sua glória, certo? A sua glória, não é? Que é o estado de glorificação. Então observe, você tem, vamos botar assim períodos para nós compreendermos. Nós temos um período que Cristo estava com a sua glória, era Deus, eternamente amém, sem carne. Veja só. Outro período
Cristo está com carne, sem a sua glória. E outro período, Cristo está com carne, com a sua glória. Estou entendendo isso aqui? Então, pode ver Deus por Cristo, porque ele tomou uma forma. sim, aí é justamente essa questão dos atributos que eu estou dizendo, entendeu? Agora, por exemplo, vamos lá. Quando a gente lê a Escritura a respeito de Cristo, a gente precisa ter esse tato de discernimento. Por exemplo, se eu estou lendo o Antigo Testamento, vamos lá, Josué e Manoá, certo? O pai de Sansão, não é? Josué vai entrar na terra prometida, aí ele vê alguém, aí ele chega para esse homem e diz: tu és um dos nossos? Aí aquele homem diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele tira a sandália e se prostra e adora. Entendeu? Quem aparece na sarça para Moisés? Senhor Jesus, o anjo da aliança. Manoá, entendeu? Manoá lá, a mulher, a mãe de Sansão ainda não tinha nascido, ela nem sequer estava grávida. Aparece um homem, fala com ela. Ela diz: ó, não é comigo não, fala com meu marido. Aí ela pega e fala para Manoá. Manoá diz: se ela aparecer de novo, me chama. Certo? Se ela aparecer de novo, me chama. O que é que acontece? Acontece que o Senhor aparece novamente. Ela vai e chama. Manoá vai. Manoá vai e fala lá. Depois que o Senhor fala para Manoá tudo que ia acontecer, que ia nascer Sansão, que Sansão ia ser nazireu, aquela história toda que nós sabemos, o Senhor sobe no sacrifício, na fumaça do sacrifício. Aí é dito: certamente morreremos, porque nós vimos quem? Porque nós vimos Deus. Aí Manoá disse: não, porque se tivesse morrido, já tinha morrido. Então, olha só para a gente precisa entender isso aqui, vamos lá. Você vai ler passagem da Escritura no Antigo Testamento que vai falar desse Jesus pré-encarnado, pré-encarnacional, que já está aparecendo em formato humano, mas não tinha se encarnado. A diferença dele para outros mensageiros é que os outros mensageiros não recebem glória, não recebem adoração, ele recebe. Certo? Na encarnação, o Senhor Jesus, a natureza divina, é unido à natureza humana, pessoa teotrópica, Deus homem, e é gerado na barriga de Maria. Mas esse Deus homem que sai da barriga de Maria, preste atenção aí, para vocês entenderem. Esse Deus homem que sai da barriga de Maria, certo? Ele, certo? É servo sofredor. Então, eu estou lendo o Evangelho. Vamos lá, eu estou lendo os Evangelhos. Certo? Aí, e cresci em graça e sabedoria. Entendeu? Às vezes chega um testemunho de Jeová para você e diz: está vendo que Jesus não é Deus? Ele diz: o Pai é maior do que eu. Entende? Não é isso que fala? Se Jesus fosse o Pai, se Jesus fosse Deus, aí vem aquelas bobeiras. Vamos lá. Jesus, gerado da barriga de Maria, ele é Deus homem, primeiro, mas ele é servo sofredor. Ele está em que estado, irmãos? De humilhação ou de glorificação? Humilhação. Ele está debaixo da lei. Observe, o Deus que estabeleceu a lei está debaixo da lei, para cumprir a lei, para adquirir a justiça que há na lei. Para quem? Para seus eleitos. Mas ele está em estado de humilhação. A sua natureza humana está crescendo em graça e sabedoria. A sua natureza humana passou pelos estágios de bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, até começar seu ministério com 30 anos. Entendeu? E morre. Morte de cruz. Passa 3 dias sepultado. A ressurreição. A ressurreição é o começo de que estágio de Cristo? De humilhação e glorificação. A ressurreição. Glorificação. Então observa. Glorificação, ascensão, sentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e vir no último dia. Observa que desses 4 estágios da glorificação de Cristo, falta cumprir-se qual?
O votar. Então vamos lá. Aí você pergunta, quem é Cristo? Aí a pergunta que eu devolvo. De que período de Cristo você quer falar? Do período que ele é glorificado, pós-ressurreição. Do período que ele é servo sofredor, do nascimento até a sua morte. E do período pré-encarnacional, no Antigo Testamento, quando ele aparecia. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Então, essa é a questão. Agora você vê, o Pai, você não vai ver essa variação. O Espírito, você não vai ver essa variação. Mas o Filho tem essa variação. Então, quando a gente vai estudar a trindade morfológica, aí você vai estudar isso aí, ó, essa questão. Então, por exemplo, quando a gente está estudando aqui, ó, Hebreus está em que período? Está no período do Cristo servo sofredor ou está no período do Cristo glorificado? Glorificado. Quando eu leio os Evangelhos, está no período do Cristo sofredor ou Cristo glorificado? Quando eu leio a história de Josué, Sansão, Abraão, que fala com o Senhor, entendeu? Moisés lá na sarça, eu estou falando do período do Cristo glorificado, do Cristo humilhado ou do Cristo pré-encarnacional? Estão entendendo, irmãos? Então você precisa ter esse tato, tá? Esse tato aqui, compreende? Precisa ter esse tato, tá? Então, olha só, o verso 6, dando a continuidade da superioridade de Cristo, né? E lembrando, irmãos, que o autor aos Hebreus está falando isso para judeus que tinham recebido a Cristo, mas por causa das perseguições, alguns deles estavam querendo apostatar da fé, entendeu? Se desviar. Então o autor dos Hebreus é como se ele estivesse pegando os rudimentos de novo da fé e tivesse estilo recatequizando, compreende? Rediscipulando essas pessoas e dizendo, olha pessoal, Cristo é superior aos anjos. Depois vai dizer, olha pessoal, Cristo é superior a Moisés. Olha pessoal, Cristo é superior a Levi e Arão. Aí vai. Que é o que a gente vai ver. Então observa, no verso 6 é dito, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Entendemos? Então observa, os anjos adoram a Jesus encarnado. E é interessante, irmãos, a gente ver isso aqui, ó. Vamos lá para Mateus. Vê só. Primeiro, vamos ver a fala de Gabriel para Maria, para a bendita Virgem. Mateus 1. Mateus 1 a partir do 18. Olha o que é dito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Certo? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Observa aí. Então, veja bem. A gente está trabalhando em que período da história, irmãos? Num período que vai começar o quê? A encarnação. A encarnação é um período que vai falar sobre o que, irmãos? Do Cristo o quê? Sofredor. Do Cristo esvaziado de sua glória. Correto? Então observa, como é que se dá a história? José, noivo de Maria, não tinha ainda se deitado com Maria, consequentemente, não tinha coabitado, não tinha tido relação sexual com Maria. Maria aparece grávida. Por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos lá. Mas José, seu esposo, sendo justo e não em querer difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então a pergunta é, quando o anjo diz isso, quando Gabriel fala isso para ele, né? O que é gerado é do Espírito Santo. A pergunta é, o que é que foi gerado na barriga da Virgem que era do Espírito Santo?
A natureza divina do Senhor ou a natureza humana do Senhor? Hein? A humana, irmãos. A natureza humana do Senhor. Que ela estava, a partir daquele momento, sendo o quê? Unida a que natureza? A divina. Então é nesse momento aqui, entendeu? Que o Senhor Jesus passa a ser Theotropos. O que quer dizer Theotropos? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Porque antes desse episódio aqui, o Senhor Jesus só era o quê? Verdadeiro o quê? Verdadeiro Deus. Pastor, no caso de um texto, e eu gosto muito desse texto aqui de Carta do Apóstolo ao Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 10. Vai dizer, pois nele, esse texto é maravilhoso, foram criadas todas as coisas no céu E na terra. As visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, Principados, potestade, tudo que foi criado foi por ele e para ele. Isso. No caso, não foi o Deus Pai que criou? Certo. Aí aqui, o apóstolo, né? Pela revelação do Senhor, diz que nele. Isso. Você está entendendo a distinção Sim. da Deus Pai criou todas as coisas através dele, por causa dele, por meio dele. Então, é para a gente entender. Você entendeu aí a Sim. conexão que assim, nele, né? E assim, o Senhor criou todas as coisas, mas não foi o Pai. Sim. Você entendeu Sim. a divisão do Senhor? E o Pai cria. Aí poder perguntar, por que todas as coisas existem? Por causa de quem? Oi? De Cristo. Quem é que sustenta todas as coisas? Cristo. Então o Pai cria todas as coisas para Cristo e por causa de Cristo. Entende? Então, por exemplo, pegando esse texto da lição e fazendo uma pergunta para os irmãos aí agora. Preste atenção. Apesar de Paulo ter escrito isso pós o quê? A ressurreição do Senhor, não é isso? Mas esse texto fala de Cristo em que período? Pré-encarnacional, encarnacional ou pós-encarnacional? Pré. Por que pré? Porque o texto está falando de que período? Na criação de todas as coisas. E na criação de todas as coisas, Jesus já tinha carne? Não. Ele vai ter carne quando? Na plenitude dos tempos. Compreende, irmãos? Aí é no começo de todas as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Pré-encarnacional, encarnacional e pós-encarnacional. Pré-encarnacional, só a natureza divina. Encarnacional, natureza divina unida à natureza humana, esvaziada de sua glória, servo sofredor. Pós-encarnacional, natureza divina unida à natureza humana com a glória. Entendeu? Não mais servo sofredor. Estou entendendo, irmãos? Agora é óbvio, quando eu digo não mais servo sofredor, eu não estou dizendo que as marcas adquiridas enquanto servo de sofredor desapareceram. Eu não estou dizendo isso. Estão lembrados lá de Tomé? Estão lembrados lá de Tomé? O que é que o Senhor Jesus diz? Toca, sou eu. O que é que está em Apocalipse, capítulo 4? Um cordeiro, como que um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Entendeu? Então observa, ele é que abre o livro dos 7 selos. Certo? Então observa, o Cristo glorificado mantém as marcas do período que ele era servo sofredor. Estão entendendo isso, irmãos? A voz que é dita lá no texto, escrita por Moisés, é no plural, que dá o conceito de que a Santíssima Trindade, o Senhor já estava Sim. lá, quando ele diz assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Sim. Aquilo ali é o Senhor falando? É o Pai falando, mas a imagem e semelhança ali não é imagem. Porque lembre-se que Deus é Espírito. Até o Senhor Jesus ali é Espírito, não é encarnacional. Entendi. Mas é no sentido de domínio, autoridade que teria sobre a terra. Entendeu? Porque as duas palavrinhas Ali hebraicas. ali é o Pai falando, o Pai. Sim. O Pai, façamos. Sim. Entendi. Então, olha só, irmãos, aí só para continuar aqui, Mateus, não é? Mateus 1, aí diz da seguinte forma, o verso 20.
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A gente já sabe, não é? Que aqui começa a questão da encarnação. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. Isso aqui é o quê? O próprio Gabriel está dizendo para José qual era a missão de Jesus. E observa também aqui que a missão de Jesus tinha uma limitação. Qual era a limitação? Ele ia salvar quem? O seu povo. Ele não ia salvar o mundo, salvar o seu povo. Entendeu? Que é o que o Senhor vai dizer lá na Eucaristia, na instituição da Eucaristia. É o que o Senhor vai dizer na oração sacerdotal. É o que ele vai dizer em João 10. Vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é que vai ouvir a sua voz? Seu povo. Quando é que esse povo foi dado a Jesus? João 17, antes da fundação do mundo. Efésios 1. Não tem isso? Então, o próprio Gabriel está dizendo para José o nome do menino, qual seria a função do menino e a extensão do trabalho. Entendeu? O Gabriel está revelando para José o decreto de Deus. Aí vamos lá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Manuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Está vendo? Manuel quer dizer o quê? Deus conosco. O Senhor Jesus é Deus. Ele não se tornará Deus. Entendeu, irmãos? O que nasce da barriga da virgem é Deus homem. Então observa aí, ó. Quando a gente vai ver a visita dos magos, né? Por exemplo, né? Os irmãos sabem a questão da visita dos magos. Não é isso aí? Então vamos lá. Vamos começar do 2:1. Vamos ver o texto todo. 2:1. Oi. Como é que a gente pode fazer uma conotação com esse nome de Emanuel e Jesus Cristo? Jesus. Porque Emanuel, Gilson, nada mais é do que, deixa eu colocar para a gente entender. É como se fosse, eu não quero usar a palavra apelídio, entendeu? Obrigado, irmão. É um título para Jesus, Emanuel, Deus conosco. O Senhor vai receber vários títulos. Isaías não diz isso? Entendeu? A questão é essa. Vê Mateus 2:1. Vamos ver essa questão dos magos, é bem interessante aqui. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-lo. Observa, viemos para adorá-lo. Entendeu? Está entendendo isso aqui? Aí vamos lá. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, né? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir o quê? Adorá-lo. Tudo bem que Herodes não queria fazer coisa nenhuma disso. Mas o que? Sabe o que espanta aqui, irmãos? Sabe o que espanta aqui? É que observa a atitude dos magos em querer fazer o quê? Adorar. Herodes diz que vai fazer o quê? Adorar. Mesmo que queira matá-lo. Então a questão é simples. Se o Senhor Jesus não fosse Deus, a gente estava diante de quê? De um texto altamente o quê? Blasfemo. Entendeu? Mas vamos continuar. Depois de ouvir o rei, partiram, o verso 9. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre o que estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, fizeram o quê?
Adoraram. Aí eu pergunto, Maria e José eram judeus tementes a Deus? Era? Eram zelosos pela lei de Deus? Era ou não era? Sim. Então vamos lá. Se Jesus não fosse aquilo que de fato ele é, como é que uns dois pais tementes a Deus e zelosos a Deus permitiria que o seu filho fosse adorado? Entende, irmãos? Compreende? Então vamos lá. A entregar os presentes, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltarem a preceder Herodes e regressarem por outro caminho. Então você vai ver, irmãos, isso aqui, tá? Então, olha só. O Senhor Jesus, quando foi posto no mundo, a Escritura diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Certo? A gente vê isso, irmão. A gente vai ver ele recebendo adoração. Durante a sua vida, ele receberá adoração. Compreende? Ele receberá adoração. Porque a gente tem que entender, Jesus na encarnação, Jesus no seu estágio de humilhação, ele não deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se de sua glória, assumindo forma de servo, estado de humilhação. Tá, irmão? Então, pessoal, Jesus é superior aos anjos, Jesus recebe a adoração dos anjos. Tá? Então, o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 16, ele diz o seguinte: porque o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo. Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Certo? Então, observa. E a pergunta 17 do próprio Catecismo de Heidelberg vai dizer: por que o mediador deve ser verdadeiro Deus? Primeiro, somente sendo verdadeiro Deus, o mediador pode suportar como homem o peso da ira de Deus. Se pedir a um homem para esvaziar o mar com um balde, você pede uma coisa impossível. Assim, uma criatura, sendo apenas criatura, nunca pode esvaziar a taça da ira de Deus. Mas o nosso mediador, sendo verdadeiro Deus, é capaz de fazer isto. Estão entendendo, irmãos? Então ele é verdadeiro homem e também é verdadeiro Deus. Então, pessoal, está tranquilo, irmãos, até aqui? Está tranquilo? Então, vamos lá. Já está na hora. Eu vou parar aqui, irmão, entrar na primeira divisão, tá? Do nosso sermão estudo, que é os versos 5 e 7. A gente vai estar dando continuidade na próxima semana. Então, na próxima semana a gente vai ver: Cristo é superior aos anjos, pois é Deus e reina. Quer ver isso aí, irmãos? Vê só, irmão, dá uma olhadinha aí. A gente vai ver esse texto mais tarde, né? Próxima semana, melhor dizendo. O verso 7, né, diz o seguinte: ainda quanto aos anjos diz, né? Eu volto a dizer, Hebreus capítulo 1 é fazendo uma comparação entre Jesus e anjos. Textos que falam de anjos, textos que falam sobre o vejo de Jesus, tá? Então, o verso 7 diz o seguinte: o verso 6 falou que os anjos de Deus adorassem ele. O verso 7: aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Então, anjo é ministro, anjos são servos, Jesus, Deus. Aí o verso 8, né? Mas acerca do filho, o que é que o pai fala do filho? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Vê a diferença. Entendeu? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, em outra linguagem, por isso Filho, o teu Pai. Por isso, segunda pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai está conversando com o Filho. O Senhor Deus Pai está falando com o Senhor Jesus. Entende? Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Tá? Lembrando que Deus refere-se aos atributos que qualificam um ser como Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade possuem os atributos da divindade. Tá bom, irmãos? Agora, das três pessoas da Santíssima Trindade, só a segunda se encarna. A primeira e a terceira não. Só a segunda tem esses estágios, tá? Pré-encarnacional, encarnacional,
pós-encarnacional. Está entendendo, irmãos? Pré-encarnacional, só a natureza divina. Encarnacional, natureza divina unida à natureza humana, servo sofredor, sem a sua glória, estágio de humilhação. Pós-encarnacional, natureza humana unida à natureza divina, glorificado, pantocrato, não mais servo sofredor. Estão entendendo, irmãos? Então a pergunta é: quem é o Senhor Jesus? Deus homem, glorificado, todo-poderoso e que reina. Qual o último estágio da glorificação de Cristo falta se cumprir? A sua vinda. Quantos estágios já se cumpriu? Ressurreição, ascensão e sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que é como nós recitamos no credo. Estão compreendendo, irmãos? Está tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Hein, irmãos? A Bíblia diz que depois no final Jesus vai devolver o reino ao Pai. Isso. Dizer o quê? 1 Coríntios 15. Quer dizer que o Senhor, quando terminar, está lembrado daquela questão que eu falei do plano da nossa salvação, do plano de tudo, que foi executado no conceito da redenção antes da fundação do mundo? Está lembrado? Eu falei isso. A pergunta é: esse plano já se concretizou de forma completa? Não. Ele está em processo de realização. Entende? Cristo está reinando agora. No E está final, reinando. Ele vai deixar de Aí, não. Quando for no final, ele vai entregar o plano que ele foi incumbido de realizar de forma completa para o Pai. Entendeu? Então a pergunta é: o Cristo está reinando? Tá. Mas ainda parte desse plano falta ser executado? É lógico que falta. Bom, por exemplo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, correto? Romanos capítulo 8, não é isso aí? Não é? Mas a Escritura diz que em esperança nós somos salvos. Porque aquilo que nós haveremos de ser, nós ainda não somos. Estão entendendo isso? Nós temos a natureza regenerada, mas ainda temos o quê? Velha natureza. Nós ainda pecamos. Correto? Nós ainda somos passivos da herança do nosso pai Adão. Nós envelhecemos, nós adoecemos. Entendeu, irmãos? A morte ainda no meio do povo de Deus. Agora vai haver um dia que isso não vai mais acontecer. Tá? Bom, irmãos, a gente parou aqui. Quando for na próxima semana, a gente vai ver o 7 e 8, tá bom? Então vamos orar? Domingo, pela graça de Deus, eu vou estar na igreja. Eu vou estar esse mês em Arthur, dois domingos seguidos. Esse domingo e o outro. E toda terça-feira na igreja, né? Pela graça de Deus, né? A gente vai trabalhar Hebreus de forma tranquila. Tá? O sermão de domingo, se Deus assim permitir, vai ser em Gênesis. Tá, irmãos? A gente vai estudar um pouquinho em Gênesis. Vamos ficar de pé? Vamos orar para terminar a nossa reunião de doutrina? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer, Deus, porque na eternidade, Pai, esse tão maravilhoso plano foi realizado, Deus. O Senhor Jesus se encarnou, cumpriu a lei, adquiriu a justiça que há na lei, de forma perfeita, morreu pelos nossos pecados, cumpriu seu papel de servo sofredor, terminou seu estágio de humilhação, começou seu estágio de glorificação, e hoje reina e nos protege, seu povo, Pai. Coisa esta que Gabriel falou para José: salvaria o pecado, salvaria o seu povo dos seus pecados. Queremos te agradecer, Deus, por tão grande plano de salvação, Pai. E também te rogar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, teu pequeno rebanho, teu pequeno povo, Pai. Que nós ainda estamos na carne, ó Deus, e por vezes, ó Pai, pecamos, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A Escritura diz isso, nós pecamos, ó Deus. Mas também nós queremos, Pai, te rogar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, Pai, que o Senhor nos faça compreender as Escrituras, que o Senhor faça, Pai, que nós possamos ter deleite na Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, leva-nos para nossas casas em paz, abençoa a Tua igreja, Pai. Tudo isso te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Ellison, deixa. Irmão, só para